Vamos lá, Marcos. Primeiro eu queria te agradecer esse tempo que você está trazendo para a gente, esse tempo de disponibilidade, justamente para a gente ouvir um pouco da história de vocês, como é que está sendo a usabilidade do Imovil. Então, a primeira coisa que eu queria entender de você é como foi sua trajetória no mercado imobiliário, quando a sua imobiliária foi fundada e como é que está o ritmo da Buritis Imóveis hoje. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, ao pessoal da Universal. Vamos lá. Minha trajetória no mercado imobiliário começou quando eu tinha 17 anos. Eu venho do ambiente familiar, né, inserido aí no meio imobiliário, parte da construção civil, administração de imóveis, corretagem de imóveis. Então, eu comecei bem cedo aí no mercado. A Imobiliária Buritis foi fundada tem 12 anos, então a gente começou lá atrás, né? Como todo mundo, do início, imobiliária pequena, 4 corretores, pouca gente trabalhando, e aí a gente foi evoluindo, foi uma crescente muito rápida, e graças a Deus tudo foi evoluindo. Então, hoje a gente vem colhendo os frutos disso aí. A imobiliária começou 12 anos atrás só no mercado na parte de vendas, então a gente era mais focado nessa área, e aí com 6 a 8 meses de empresa a gente viu que a gente poderia também crescer na parte de locação e administração de imóveis. E foi o que a gente fez, logo em seguida a gente começou a ir para essa área, fomos mesclando, né, tanto na área de locação quanto de vendas, fomos dando foco para as duas áreas. E hoje a Imobiliária Buritis tem quase 40 colaboradores, a gente tem crescido bastante e sempre tentando, né, desde o início, atender nossos clientes, nossas demandas e evoluindo. Então, é basicamente isso aí. A gente está inserido nesse meio e vamos Que prosseguir. bacana, Marcos. Foi gratificante escutar um pouco de você, como é a história da sua imobiliária, entender um pouco também da sua trajetória com ela, que parece muito bacana. Também é muito importante a gente entender como é que está sendo esse crescimento de vocês, e eu tenho certeza que com essa parceria que a gente tem juntamente ao Imovil, vocês vão conseguir crescer ainda muito mais. O que eu queria Uhum. saber de você agora é quais eram os principais desafios que vocês enfrentavam aí dentro da imobiliária antes de conhecer o nosso sistema. Bom, lá atrás, como toda empresa, né, que está iniciando, a gente tem vários desafios. Dentre eles, um é a questão de quais sistemas implementar, né? Por se tratar aí de 12 anos atrás, a tecnologia era totalmente diferente, né? A tecnologia que a gente tem hoje. Eu, antes do Imovil, a gente tinha aqui 2 sistemas. A gente começou primeiro com um, depois vimos a necessidade de colocar um outro, fomos conduzindo os dois ali ao mesmo tempo, e aí, como a imobiliária foi crescendo, foi evoluindo, a gente foi vendo a necessidade também de mudar de sistema, né? Ter um sistema mais atual. A gente foi vendo que a Universal estava ali no mercado, e aí a gente tomou a decisão de fazer essa mudança. É uma mudança dolorosa, né? A princípio, assim, as pessoas que estão envolvidas nos processos e tudo mais têm que comprar a ideia, mas foi uma mudança muito válida que fez total diferença nos próximos passos da empresa. Então, a gente trocou de 2 sistemas, né, na época, para um só. Então, antes a gente tinha administrativo no sistema, comercial em outro, e aí a gente conseguiu unificar aí quando a gente fechou um contrato com a Universal, e até hoje a gente está com vocês aí. Que bacana, Marcos. É muito importante a gente saber disso, exatamente pelo ponto de vocês terem utilizado os dois sistemas antigamente. A importância de ter isso unificado em uma única plataforma ajuda muito vocês aí dentro da rotina da imobiliária, né? E eu queria entender de você também o que te chamou mais atenção no Imovil e que te levou a realmente ter essa decisão de implementar o nosso sistema ao invés de outros concorrentes. Bom, Lucas, eu na época eu sempre fui fissurado, assim, não sei se a palavra certa é essa, mas sempre fui fissurado ali com tecnologia, né? Fazer as coisas acontecerem. Eu sempre queria estar à frente do tempo, colocando
coisas novas na imobiliária. Até hoje a gente faz isso, a gente tem uma preocupação muito grande com nossos clientes, que é dar o melhor atendimento. Então, a gente não pode ficar para trás, né? O mercado imobiliário é um mercado que, querendo ou não, ele é acelerado. E aí, vindo novas tecnologias mais ainda. Claro que eu sou um cliente antigo da Universal, então a gente pegou isso aí lá de trás, né? Esse avanço. E a Universal, querendo ou não, ela estava seguindo o mesmo processo nosso, né? De crescimento, estava evoluindo muito nessa questão aí de a parte mais técnica, parte de tecnologia. Então, assim, a gente viu a necessidade de começar a também mudar o nosso sistema, a nossa parte operacional, porque o cliente também tem essa exigência. Então, a gente conheceu o sistema, vimos que fazia sentido para a imobiliária, vimos que estava na mesma direção de crescimento, de tecnologia, e aí, quando a gente viu que a gente conseguia unir todos os fatores ali que a gente precisava na imobiliária num sistema só, né, tanto administrativo, financeiro, comercial, enfim, a parte de pós-venda, pré-venda, a gente foi lá e viu que realmente fazia sentido a gente ter um sistema só e que nossos setores iriam comunicar uns com os outros. E aí foi nesse momento aí que a gente viu que fazia sentido fazer essa mudança. Que bacana, Marcos. É gratificante mesmo ouvir isso de vocês, até porque, igual você citou, a necessidade de estar sempre avançando junto com a tecnologia, tanto na imobiliária quanto o sistema auxiliando isso com vocês, é de extrema importância. Então, eu acho muito bacana esse trabalho que vocês tiveram de utilizar o Imovil com a gente e a gente conseguir evoluir em conjunto mesmo, sempre crescendo com inovações dentro do sistema e também trazendo inovações nos processos da imobiliária. E falando em Uhum. processos, eu queria saber um pouco quais foram as mudanças mais impactantes na sua operação imobiliária após adotar o nosso sistema. Ô Lucas, então, imobiliário é um desafio, né? É um desafio diário, a gente sempre está com uma dor ali e tudo mais, a gente tenta minimizar, principalmente questão de administração de imóveis, mas uma coisa algo que fez muito sentido, né, para a gente aqui, foi a parte financeira, uma das que eu posso citar, a parte financeira, o fato de estar tudo interligado, né? A parte da administração está toda interligada, é, a questão das automações faz muita diferença quando você tem automação ali no financeiro, de cobranças, de envio de boletos. Então, isso aí é algo que na época me chamou a atenção e até hoje faz bastante sentido. Eu acho que essa agilidade no processo de gestão financeira, isso aí é bem interessante até hoje e tem evoluído, né? Então, assim, é bem interessante, tá? Isso é muito bacana o que você falou, Marcos, porque esse é até um dos nossos intuitos, é realmente automatizar processos para vocês terem mais tempo livre aí dentro da imobiliária. Então, esse é Uhum. mesmo um dos focos do nosso sistema. E eu queria entender de você também, se você tem, por exemplo, algum resultado concreto que traga de aumento de vendas ou agilidade mesmo de processos, redução de erros que às vezes você sofria com outras plataformas que você utilizava. O que que você acha que o sistema ele conseguiu te auxiliar nesse quesito? Cara, Lucas, resumindo, vamos lá. A partir do momento que você tem um sistema só que faz toda a gestão da sua empresa, isso aí já facilita bastante, né? É, a empresa está comunicando entre todos os setores é fundamental para que seu cliente tenha uma percepção diferente sua e do que seus concorrentes. Então, isso aí faz muita diferença. Então, assim, hoje o ponto que eu posso citar que mais fez sentido e que ainda faz sentido é essa integração. Então, o setor administrativo, eu falo setor de condomínio ligado ao setor de PTU, que é ligado ao setor financeiro, enfim, toda essa ligação entre também comercial, administrativo, isso faz muita diferença. Você ter as informações claras ali, rápidas, é um diferencial. Então, hoje, o que eu posso dizer assim, que faz mais sentido é o operacional. O operacional é o que mais faz sentido. É claro que dentro do operacional ali a gente tem alguns componentes que auxiliam.
mas eu posso citar algum aqui que às vezes para mim faz um pouco mais sentido, para outras imobiliárias outros, mas assim, tendo em vista tudo que o sistema oferece e o fato de ser um sistema completo, eu acredito que esse aí é o ponto principal. Muito bacana ouvir isso, principalmente igual você citou, né? Um dos diferenciais do nosso sistema é que a gente tem tudo interligado lá dentro. Então, a agilidade nos processos, principalmente igual na questão da locação, que a gente sabe que é uma coisa bem frenética, o proprietário ele quer sempre uma resposta ali na hora. Então, a gente tem automatizações que conseguem ajudar vocês nesse processo e também vocês conseguem ter acessos a dados para ter as resoluções dos problemas com seus proprietários ou locatários de forma muito mais prática. E, por último, eu queria saber de você o que que você diria para outra imobiliária que está considerando usar nosso sistema hoje. Bom, se for uma imobiliária que está iniciando aí no mercado, a sugestão é já começar com um sistema realmente que vai te auxiliar, né? Um sistema que já vai fazer sentido desde o início, porque é uma dor a troca de sistema. Então, assim, eu acho que começar já com um sistema muito bem encorpado, muito bem dimensionado, é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. E para as imobiliárias que já tem um tempo aí, que assim vale a pena a dor de se mudar de sistema quando o sistema delas não tem atendido ou não tem toda essa integração, porque é uma dor que você passa ali durante alguns meses, mas que dá um reflexo muito grande ali para o futuro da empresa e o futuro do seu negócio, né? Então, assim, essa seria hoje minha sugestão para quem tanto está começando quanto já tem um tempo de imobiliária e quer ter sucesso aí. Então, seria basicamente isso. Muito bacana. Obrigado de verdade por esse tempo que você trouxe para a gente, para falar um pouco sobre o sistema. Realmente a gente conseguir entender o que que ele conseguiu proporcionar para a imobiliária Buritis hoje. E eu tenho certeza que a nossa jornada ela não termina aqui. Ela vai ser uma jornada de muito sucesso junto ao nosso sistema. E eu te agradeço de verdade por esse tempo que você trouxe para a gente. Obrigado vocês aí por sempre estar atendendo a gente, quantos anos de parceria. E pode contar com a gente aqui da Imobiliária Buriti sempre também. A gente está disponível e com as portas abertas, tá bom? Muito obrigado, Luiz, Lucas. Manda um abraço pessoal aí da Universal.